Atos 14, de 21 a 28, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Amém? Qual é o trabalho de um missionário? Quando é que um missionário pode considerar a sua missão cumprida? E qual é o nosso papel em tudo isso? Como discípulos de Jesus, como membros de uma igreja local. Qual é a nossa contribuição com essa missão de um missionário? Bom, tudo isso depende de entendermos qual é a verdadeira necessidade das pessoas. Do que é que as pessoas realmente precisam. Do que elas mais precisam, tanto aqui, onde nós vivemos, quanto em qualquer outro lugar do mundo. Você está certo se responder, as pessoas precisam do Evangelho? Claro, elas precisam do Evangelho. Mas e depois? E depois de ouvir o Evangelho, e depois de crer no Evangelho, do que elas precisam? Para continuar crendo nesse Evangelho, para continuar crescendo em obediência a Deus. Do que as pessoas precisam? E como nós podemos suprir essas necessidades individualmente, como igreja? Qual é o nosso papel em tudo isso? Bom, é sobre isso que esse texto trata. Em resumo, nós vamos ver hoje 5 necessidades, 5 urgências missionárias de todos os povos, de todas as pessoas, de todos os lugares. Necessidades que são preenchidas pelo Evangelho e pela igreja local. Primeira necessidade, primeira urgência missionária de todos os povos é a pregação. Pregação. Você vai reparar que todos têm P, tá? São 5 P's. Pregação. Olha o começo do versículo 21. Diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Daqui a pouco a gente continua o versículo 21. O que nós estamos vendo aqui nesse início do texto? Como eu disse, nós estamos no final da primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa viagem começou no capítulo 13 e termina no capítulo 14. E, assim, apesar de serem apenas 2 capítulos na nossa Bíblia, a história é bem corrida, o tempo aqui foi mais ou menos um pouco mais de 2 anos de viagem. E nessa viagem, o que nós vimos lá no comecinho, no capítulo 13, foi que quem planejou essa viagem, quem deu início a essa viagem foi o próprio Espírito Santo. Em Antioquia, uma cidade, uma igreja recém-fundada, Deus levantou 2 dos mestres mais famosos daquela igreja, Barnabé e aquele que ainda era chamado de Saulo, lembra? No meio da viagem o nome dele é mudado para Paulo. E o Espírito Santo diz que eles devem ser escolhidos ou enviados para uma obra que ele tinha preparado. Antioquia era uma igreja diferente, a primeira igreja, podemos dizer, híbrida do Novo Testamento. A primeira igreja composta tanto de judeus como de não-judeus. É uma igreja diversa, diversificada, e tinha de ser essa igreja, para alcançar pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, tanto judeus como não-judeus, era essa igreja. Então o Espírito Santo planeja isso, e envia esses 2 pregadores pelas mãos da igreja. A segunda coisa que a gente vê nessa viagem, é que conduzidos pelo Espírito, eles começam pregando o Evangelho na ilha de Chipre. A ilha de Chipre era a cidade natal de Barnabé. Eles começam dentro de uma sinagoga, pregam o Evangelho ali, e continuam a sua viagem até chegar à Ásia Menor,
a parte sul da Ásia Menor, ali na região da atual Turquia, que era a região da Galácia. É ali que começam as igrejas da Galácia. Inclusive, Paulo escreve a sua carta àquelas igrejas futuramente. E a gente sabe que, durante o percurso, depois que eles saem da ilha de Chipre, o auxiliar deles, o primo de Barnabé, o João Marcos, ele os abandona, lembra disso? Ele os deixa por algum motivo, mas eles não param de cumprir a missão. E muitas pessoas se rendem a Cristo, tanto na ilha quanto em outras cidades por onde eles passam. Mas em cada cidade por onde eles passaram, Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio e Listra, até agora nós vimos todas essas cidades, eles enfrentaram muita resistência. Eles enfrentaram oposição e eles enfrentaram até perseguição. E no caso de Paulo, ele enfrentou apedrejamento. Lembra disso? Foi o último texto que nós estudamos em Atos, capítulo 14, versículos 19 e 20 mostram isso. Se você olhar rapidamente aí no contexto, no versículo 19, nós vemos que alguns descrentes judeus, eles se juntam com outros não-judeus, porque não aceitam o evangelho e tentam silenciar Paulo e Barnabé, tentam matá-los. E o versículo 20 diz que Paulo é apedrejado, ele é levado para fora da cidade, dado como morto pelos seus inimigos. Os discípulos se reúnem em torno de Paulo, talvez imaginando que ele estivesse morto, mas Deus milagrosamente o restaura, e ele se levanta e adivinha, faz o quê? Volta para dentro da cidade. Mas no dia seguinte ele parte para a cidade vizinha, ele parte para Derbe. E o que acontece em Derbe? O que lemos no versículo 21. Eles evangelizam aquelas pessoas. O texto diz que eles anunciam o evangelho e fazem muitos discípulos. Apesar de não terem tido muito sucesso na cidade anterior, eles continuam a missão. Isso é muito curioso. Paulo tinha todos os motivos do mundo para abandonar a missão. Todos os motivos do mundo para abandonar o ministério. E eu diria mais, para muitas pessoas ele tem todos os motivos para abandonar até a fé cristã. Abandonar a vida cristã. Mas o que Paulo faz? Ele abandona? Não. Ele continua cumprindo a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para Paulo? E qual é a vontade de Deus para mim e para você? Bom, a vontade de Deus está no versículo 21. Evangelizar pessoas e tornar essas pessoas discípulas de Jesus. Fazer com que essas pessoas imitem Jesus, sigam a Jesus. De nada adianta nós chegarmos em um lugar e falarmos da salvação em Jesus para essas pessoas. Evangelizar essas pessoas, mas sair dali sem ensiná-las o que isso significa. Sem ensiná-las como isso vai mudar a vida delas a partir de agora. Elas precisam aprender a ser seguidoras de Jesus. É isso que acontece como discípulos, como missionários, como igreja de Jesus. Essa é a nossa principal missão. Ir até as pessoas e pregar o evangelho. E uma vez que nós pregamos o evangelho, trabalhar para que essas pessoas se tornem discípulas de Jesus. Seguidoras de Jesus. A pergunta que nós precisamos fazer agora é se você está envolvido nisso. O quanto você está envolvido com essa missão. A missão que Paulo entendeu que era a missão dele, a missão que todos os crentes ao longo da história entenderam. Será que nós entendemos? Será que nós estamos envolvidos com o evangelismo? Nós estamos envolvidos com o discipulado? O que falta para começar? O que te falta para começar? Se você não evangeliza, se você não discipula ninguém, nem ao menos uma pessoa, você está perdendo tempo. Você está perdendo e gastando a sua vida por qualquer motivo que não é o motivo da vontade de Deus. Evangelizar e fazer discípulos. E se a gente parar para pensar, é assim que começa uma igreja. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Uma igreja começa com evangelismo. Alguém chega naquele lugar e prega sobre Jesus. E uma igreja começa com discípulos. Os que creem no evangelho são feitos discípulos de Jesus. E se a gente parar para pensar, não é preciso muita gente para fazer isso. Não é preciso muito dinheiro, não é preciso muita estrutura, você não precisa de prédio, você não precisa de treinamento, você não precisa de programa, você não precisa de evento. Você só precisa de Jesus e ser um discípulo comprometido com Jesus. Se Jesus te alcançou, você sabe o que falar. Se você segue a Jesus,
você sabe ensinar pessoas a seguir a Jesus. Nós precisamos compartilhar o evangelho com os perdidos. E nós precisamos caminhar junto com eles para ensiná-los o que isso significa. O que significa seguir a Jesus. E o que esses novos discípulos vão fazer? Não que fazer curso, esse tipo de coisa não seja ruim. Mas, e antes dos cursos surgirem? Como as pessoas faziam missões? Como pessoas eram salvas? Discípulos que pregavam. E quando essa turma se converte, quando essa turma se torna discípulo, eles se reúnem. Não é assim? Eles se reúnem como igreja. Onde quer que esse evangelho tenha chegado. É assim que tudo começa. A melhor forma de nós cumprirmos a missão, a grande missão que Jesus deu aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Façam discípulos de todas as nações. A melhor maneira de cumprirmos isso é plantando igrejas por onde quer que passemos. Igrejas que é a reunião de discípulos de Jesus em um lugar. E tudo começa com a pregação. As pessoas, os povos, precisam de pregação do evangelho. É assim que nós devemos ver o campo missionário. É assim que nós devemos ver ações missionárias. É assim que nós devemos ver o nosso papel em meio a tudo isso. Evangelismo, discipulado, plantação de igrejas. Essa é a nossa missão. Mas tem uma segunda necessidade que os povos têm. Os perdidos precisam de pregação do evangelho, mas eles também precisam de pastoreio. E depois que eles se convertem? E depois que eles se tornam discípulos, o que eles precisam? Pastoreio. Olha o que Paulo diz a partir do versículo, ou melhor, que Lucas, o narrador, diz para nós a partir do versículo 21. Até o versículo 22. Depois que eles cumprem esse trabalho inicial de evangelização e discipulado em Derbe, o versículo 21 diz que Paulo e Barnabé, o que eles fazem? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram. Eles voltam. Eles voltam. Voltam para onde? De onde eles vieram? Você lembra? A igreja de Antioquia. Antioquia da Síria. Não é a mesma Antioquia da Psídia, que é ali na região da Galácia. Vou tentar desenhar um mapa aqui, tá bom? Pensa, vai ser difícil desenhar esse mapa. Pensa em Israel, ok? Eu vou fazer o contrário aqui para tentar desenhar para vocês. Israel está aqui, certo? Antioquia da Síria está aqui, certo? Ao extremo norte, subindo no mapa em Israel. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo. Nessa cidade, Deus chama Paulo e Barnabé. Eles começam como? Entrando no mar e vindo para uma ilha chamada Chipre, bem aqui. Nessa ilha, eles pregam o evangelho e depois sobem para a Ásia Menor, região da Turquia. Nessa região aqui, eles pregam e começam a vir para cá. E quando eles chegam aqui em Derbe, Derbe ficava muito próximo de Antioquia. Alguns dias, ou talvez semanas de viagem. É para lá que eles voltam? Eles voltam para casa? Voltam? O que o texto diz? O que o versículo 21 diz? Eles não escolhem o caminho mais curto, eles escolhem o caminho mais longo. Eles voltam não para casa, eles voltam por cada cidade por onde passaram. O versículo 21 diz que eles passam por Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Eles voltam todo o percurso que fizeram, o que vai levar provavelmente mais um ano de viagem. Eles estavam às portas de casa, do lado da terra prometida, mas eles voltaram. Voltaram e a pergunta é por quê? Por que eles passam de novo nas cidades por onde já pregaram o evangelho? Será que a missão já não estava cumprida? Eles já não tinham pregado? Tinham evangelizado pessoas, tinham feito discípulos. A missão estava cumprida? Não estava cumprida? Bom, não estava. Não estava porque eles preferem voltar. Aparentemente não. Paulo e Barnabé, eles sabem que a missão deles ainda estava incompleta. Porque não bastava pregar o evangelho àquelas pessoas, não bastava apenas torná-las discípulas. Eles percebem que precisavam fortalecer aqueles novos crentes. Precisavam encorajar aqueles novos discípulos, aquelas novas igrejas que surgiram por onde eles passaram. E aqui tem uma grande lição para nós, como discípulos, como igreja, como missionários. As pessoas precisam de pregação do evangelho, sim, mas elas também precisam de pastoreio, depois que creem. Não adianta deixá-las por conta própria. É por isso que todo missionário também precisa ser pastor. E essa é uma grande luta para quem
tem no coração a chama pelo campo missionário. Porque muitas vezes pensa, eu só vou lá para pregar o evangelho, é isso que Deus me chamou para fazer. Tá, mas e se as pessoas se converterem? O que você vai fazer depois? Para onde você vai mandar essas pessoas se não tem igreja lá? Se você tem mais de um convertido, você já tem uma igreja ali. E agora? Do que eles precisam? Precisam de pastoreio. Então, todo missionário precisa ter essa noção. Uma vez que as pessoas se converterem, elas precisarão de pastoreio. E talvez esse missionário, ou estamos falando de uma missionária, não tenha esse dom, não tenha essas habilidades que Deus deu de cuidar dessas vidas. Bom, mas pelo menos ele precisa estar preparado, ou para formar pessoas para pastorear aquele rebanho, ou para levar alguém lá junto, porque aquele povo vai precisar de pastores. Vai precisar de pastoreio. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente aqui no texto. É por esse motivo também que agências missionárias, projetos missionários, projetos evangelísticos precisam estar unidos a igrejas locais. Precisam estar vinculados a igrejas locais. Porque senão o projeto começa, e nós conhecemos inúmeros casos de que isso acontece. O projeto começa, as pessoas se convertem, para onde nós mandamos essas pessoas? Projetos missionários são uma bênção, missões são uma bênção, mas precisam estar ligados a igrejas locais, para que quando a pessoa se converter, ela tenha para onde ir, para ser acompanhada e pastoreada. Paulo e Barnabé percebem isso. E o versículo 22 descreve para nós o que eles fizeram em cada igreja por onde passaram. Eles pregaram o evangelho, algumas cidades tiveram que sair às pressas. Mas eles voltando agora, tentando evitar confusão, né? Provavelmente já não mais andando em praças públicas, mas visitando as casas. Eles têm duas atitudes. No versículo 22 nós vemos. Duas atitudes que preenchem necessidades que todos os discípulos de Jesus têm. Todas as igrejas têm essas necessidades, nós também temos. Primeira necessidade é de fortalecimento. O versículo 22 diz que nessa viagem de volta, eles passam por aquelas cidades, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Renovando a alma, diz uma outra versão. A ideia aqui é de você tornar ainda mais forte aquilo que já está forte, mas precisa de fortalecimento. Pensa em você que faz academia. Se não faz, talvez o médico já mandou fazer e você está sendo teimoso. Mas você que faz algum tipo de exercício. Quando você vai lá e faz um exercício, você está exercitando um músculo que já está lá, mas você quer deixá-lo mais forte, mais resistente. É isso que Paulo está fazendo com Barnabé em cada lugar que passa. As pessoas já estão lá, crentes em Jesus, mas eles querem fortalecer o ânimo dessas pessoas, deixá-los ainda mais vigorosos na fé. Todo discípulo, seja ele um novo convertido ou um velho convertido, toda igreja local, seja ela antiga ou nova, todos estes precisam de fortalecimento. Todos nós precisamos de fortalecimento. Sem fortalecimento, nós corremos o risco de não crescermos mais. E isso tem um nome. Eu falei de musculação. Atrofiamento, não é? O músculo começa a atrofiar. Ele começa a diminuir e ficar frágil. E a fé é assim também. Se você não se desenvolve, se você não é fortalecido, você pode chegar ao ponto de desanimar na vida cristã. Atrofia a sua fé. Por isso você precisa estar perto do povo de Deus. Você precisa congregar, você precisa de uma igreja local. Você não subsiste sozinho. E talvez você já percebeu isso. Vivendo de mensagem de internet, achando que só lendo a Bíblia em casa, lendo livros devocionais, você conseguiria ficar firme, mas você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque Deus não te fez para conseguir. Deus te fez porque você necessita de uma igreja local. Todos nós necessitamos. Seja o melhor pregador, seja alguém que acabou de se converter, todos nós precisamos. E a gente vai ver isso no final do texto. Mas nós não só precisamos de uma igreja local para sermos pastoreados, fortalecidos. O versículo 22 também diz que nós precisamos de exortação. Não é só fortalecimento, não. Além de fortalecer aqueles discípulos, o texto diz que Paulo e Barnabé, por onde passavam exortando-os.
Está vendo isso aí? Exortar é uma palavra muito importante no Novo Testamento. Ela transmite vários significados que juntos carregam um grande peso. Exortar significa chegar perto de alguém. Mas para talvez repreender essa pessoa porque ela está errada, mas ao mesmo tempo consolá-la, encorajá-la, mostrá-la o caminho certo. Não é só, você está errado, suma da minha frente. Não, exortar é trazer a pessoa para perto e dizer, eu estou com você. Eu vou te mostrar o caminho e nós vamos caminhar juntos. Eles passaram em cada cidade exortando aquelas pessoas. Ao quê? A duas atitudes. A primeira, o que diz o versículo 22? A permanecerem firmes. Não é isso que nós vemos? A partir de agora, o que Paulo e Barnabé estão dizendo para aquele povo é dever de vocês e de mais ninguém se esforçar para continuar crendo em Jesus. Nós chegamos aí, nós falamos de Jesus para vocês, nós tivemos que sair, voltamos para cá, estamos encorajando vocês, fortalecendo vocês, mas vocês precisam saber que a partir de agora, vocês precisam continuar firmes na fé. Deus nos chama a fazermos tudo o que nós pudermos para permanecermos firmes na fé. Nós não podemos esperar isso das outras pessoas. Tem gente que fica esperando. Tem gente que assim diz, olha, para que eu continue firme na fé, é necessário que pastores me visitam. Para que eu continue firme na fé, é necessário que líderes fiquem me ligando e mandando mensagem todos os dias. Para que eu continue firme na fé, eu preciso de irmãos que me liguem, que me visitem. Eu preciso de pessoas me encorajando o tempo todo. Tudo isso é muito bom e é bem-vindo. E nós temos de fazer essas coisas. Mas o que Paulo e Barnabé estão dizendo para cada um daqueles discípulos é sua responsabilidade. Individual, pessoal, permanecer firme. Ainda que pessoas te esqueçam, ainda que pessoas se afastem de você, ainda que pessoas se oponham a você, ainda que pessoas te persigam, ainda que pessoas te traiam, ainda que pessoas te abandonem, ainda que pessoas desistam da caminhada cristã, abandonem a missão, abandonem a igreja, ainda assim nós somos responsáveis por permanecermos firmes na fé em Jesus. Cada um de nós, depende de nós. É nossa responsabilidade e por isso eles precisavam ser exortados. Talvez você veja aqui hoje só para ouvir isso. Mas não é só essa exortação. Tem uma segunda exortação no versículo 22. A segunda exortação é que eles precisavam saber que as tribulações são comuns à vida cristã. O texto diz que em cada igreja eles diziam àqueles discípulos uma verdade imutável que continua sendo verdade em qualquer época, em qualquer cultura. A verdade está no final do versículo 22, olha o que diz. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Em outras palavras, o que Paulo e Barnabé estavam dizendo para aquelas pessoas é o seguinte: o nosso destino não é esse mundo. A nova Canaã, a nova Jerusalém, não é aqui. Nós estamos indo para lá. O nosso destino é o reino de Deus, um reino eterno. Mas até chegarmos lá, nós vamos passar por muitas aflições. Vamos passar por muitas angústias, muitas dores, muitas tentações, muitas provações. E vocês não devem esperar nada menos do que isso. Tem gente que procura Deus e chega em falsas igrejas que ouvem dessas pessoas que estão lá dentro. Olha, se você vir para Jesus, nunca mais vai sofrer. Não vai ficar mais doente, não vai mais ter prejuízo. A sua vida vai ser só bênção, prosperidade, cura, milagres. Mentira. Leia a Bíblia e você vê que não é isso. Deus pode fazer essas coisas, mas o que Ele garante para todos nós é que importa passar por muitas tribulações e então entrar no reino de Deus. É isso que Paulo e Barnabé já estão deixando muito claro para aquele povo. E como eles fazem isso? O versículo 22 diz que eles convenceram essas igrejas, olha como diz o versículo, mostrando. Está vendo isso? Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sabe o que Paulo e Barnabé fizeram? Mostraram para a sua própria carne. Falaram para a igreja, olhem para nós.
Olhem para a nossa própria pele, para o nosso exemplo, para a nossa história. Desde que saímos da nossa terra, em nome de Jesus, enviados pelo Espírito, para cumprir a missão de Deus, fazer a vontade de Deus, anunciar da salvação aos povos, sabe o que nos aconteceu? Nós fomos odiados, nós fomos resistidos, fomos rejeitados, nós fomos calados, nós fomos expulsos de cidades. E Paulo foi até apedrejado, a ponto de ser dado como morto. Eles estão mostrando que isso é verdade na própria pele deles. Jesus já tinha dito isso em João 15:18, lembra? Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, o mundo odiou a mim. O próprio apóstolo Paulo, um pouco mais à frente, em 1 Timóteo, vai dizer para Timóteo, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Queridos, se nós seguimos o Cristo crucificado nesse mundo, antes da coroa de glória no céu, pode esperar a coroa de espinhos nessa terra. Pode esperar tribulações. E Paulo e Barnabé estão precavendo aquelas igrejas, antecipando o sofrimento àquelas igrejas. Como seria bom ter ouvido isso lá no começo da jornada, não seria? Mas você está ouvindo hoje, que bom que está ouvindo hoje. Nos importa entrar no reino de Deus, mas através de muitas tribulações. Depois de ouvir a pregação do Evangelho, do que os povos precisam? Precisam de pastoreio, precisam de fortalecimento, precisam de exortação, por isso precisam fazer parte de uma igreja. E nessa igreja vão encontrar pastores. Aqui tem mais uma necessidade, pastores. Quem é que pastoreia? Pastores. E aí nós chegamos na terceira urgência. A terceira necessidade missionária dos povos é de pastores. Olhe comigo mais uma vez o versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Antes da gente se aprofundar no que está vendo nesse versículo, é necessário entender o contexto dele. Desde o início, as igrejas do Novo Testamento, elas surgiram dentro do judaísmo do primeiro século. O que isso significa? Que a igreja começou com os judeus. Jesus veio para os que eram os seus. Os seus, a maior parte, rejeitaram, mas alguns creram. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. A igreja começa em Jerusalém. E como os judeus se organizavam? Depois a igreja começa a alcançar os não-judeus. Mas os judeus, eles se reuniam aos sábados, era o dia de guardar o sábado, e eles se reuniam em sinagogas. Lembra dessa palavrinha? Eram como que salões em que eles se ajuntavam para ouvir a leitura do Antigo Testamento, ouvir uma explicação dessa leitura. Eles se juntavam para orar, se juntavam para cantar os salmos, para coletar ofertas e doações para ajudar os mais pobres. E quem liderava tudo isso? Bom, tinha um grupo de líderes, e esses líderes eram chamados de anciãos, que literalmente é a tradução da palavra presbíteros, na língua grega. Os anciãos, ou líderes nas sinagogas, eram presbíteros. Os presbíteros, ou anciãos, eles tiveram a sua origem na tradição judaica há muito tempo. Se você lembra do livro de Êxodo, quando Moisés estava muito atarefado para julgar aquele monte de israelita no deserto, o seu sogro dá uma dica, um conselho: olha, divida esse fardo com outros. E ali então Deus divide da sabedoria de Moisés com outros 70 líderes dentro de cada tribo. E esses homens ajudam a julgar as causas, a liderar o povo. É daí que vem a tradição do judeu do chamado sinédrio. O sinédrio era a reunião dos 70 anciãos de Israel. Então, desde a época de Moisés, havia essa tradição de que os anciãos, os presbíteros, os líderes do povo, cuidavam do povo. E foi com essa inspiração de uma sinagoga judaica que as igrejas do primeiro século começaram. Elas se reuniam, algumas até se reuniam em sinagogas, até serem expulsas das sinagogas. Mas se reuniam talvez nas casas uns dos outros, no começo se reuniam no templo, mas eles não se reuniam mais no sábado.
Eles começaram a se reunir no domingo, o dia da ressurreição de Jesus, o dia do Senhor para eles. E nesse dia de reunião, eles ouviam a palavra, eles oravam, eles cantavam, eles ofertavam, eles faziam batismos, eles celebravam a ceia do Senhor, como vamos fazer daqui a pouco. E quem liderava esse povo? Os anciãos, os presbíteros, como era na sinagoga judaica. E foi aqui, nesse texto, no versículo 23, onde tudo começou. Na verdade, a gente já viu essa palavrinha em Atos. No capítulo 11, versículo 30, quando Paulo e Barnabé, eles levam uma oferta, lembra que haveria fome em todo mundo? Jerusalém passaria necessidade, eles levam uma oferta da igreja de Antioquia até Jerusalém, até as mãos dos presbíteros de Jerusalém. Jerusalém já tinha presbíteros, porque era uma comunidade judaica. Judeus que se converteram a Jesus, líderes daquele povo. Mas essa é a primeira vez que nós vemos como presbíteros surgiram numa igreja não só de judeus. Olha o versículo 23. Ao passar por cada cidade, Paulo e Barnabé promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros, com orações e jejum. Daqui a pouco a gente vê o que o texto continua dizendo. Até aqui, repare 3 detalhes muito importantes. O primeiro detalhe é que em cada igreja local, você está vendo isso no plural ou no singular? Em todas as igrejas, é isso que você está vendo? Ou não? Em cada igreja. Uma ou muitas? Uma por vez, não é? Singular. Em cada igreja local, eles levantaram presbíteros. No singular ou no plural? Um só ou mais de um? Mais de um. Em cada igreja local haveria presbíteros. Nesse mesmo livro de Atos, a gente vai chegar lá no capítulo 20. Quando Paulo está falando com os presbíteros da igreja em Éfeso, por 2 vezes ele cita 3 palavrinhas para descrever quem eles eram. Ele chama eles de presbíteros, Atos 20, 17. Mas depois, em Atos 20, versículo 28, ele diz que eles foram colocados pelo Espírito de Deus como bispos. A palavra significa supervisor. Bispos do rebanho. E depois ele diz, e pastores da igreja de Deus. Então, na mentalidade de Paulo, presbítero, bispo, pastor, se refere ao mesmo ofício, à mesma função, ao mesmo cargo de liderança na vida da igreja. Isso tem 2 significados para nós. O primeiro é que um presbítero é um bispo e pastor da igreja. Essas 3 palavras se referem à mesma função. O papel de um presbítero é liderar o rebanho de Cristo, é pastorear o rebanho de Cristo. Mas tem um segundo significado aqui. O segundo significado é que cada igreja local precisa de mais de um presbítero. Mais de um. É por isso que eles passavam por cada igreja levantando presbíteros. Você precisa saber disso. E se você for estudar a história da igreja, você vai perceber isso. Primeiro, leia a sua Bíblia inteira. Leia o livro de Atos, leia todas as cartas de Paulo. Depois estude a história da igreja com responsabilidade. E você vai perceber que a ideia contemporânea de uma igreja com um só pastor, que é o que a gente mais vê nesse Brasilzão aí, né? Um só pastor e mais ninguém ao seu lado no pastoreio. Carreira solo, só ele decide, só ele manda, só ele faz as coisas, só ele ensina, só ele aconselha, só ele ora, só ele lidera. Na verdade, isso não é extraído da Bíblia. Desculpe talvez ofender a sua tradição, mas não é extraído da Bíblia. Isso é fruto de erros cometidos ao longo da história. Algo muito danoso para a vida de uma igreja, para a saúde de uma igreja, para a missão de uma igreja. Se você já conheceu casos de igrejas na mão de um só pastor, se o cara é piedoso, ele vai estar sempre cansado, porque ele não dá conta de cuidar de todo mundo. E se ele não é piedoso, se ele é um falso mestre, ele causa muitos males para a vida da igreja, não é verdade? Deus não planejou a igreja para ser assim. No Novo Testamento, Jesus deixa claro
porque ele espera que a sua igreja seja pastoreada por mais de uma pessoa. Presbíteros, no plural. Nós precisamos disso. Nós precisamos orar para que Deus nos dê presbíteros. Precisamos orar para que Deus nos indique pessoas a treinar para ser presbíteros. Precisamos ordenar presbíteros, no plural. Mas tem um segundo detalhe nesse versículo. O detalhe é que Paulo e Barnabé, eles foram aqueles que lideraram esse processo. Eles passaram por aquelas cidades, pregaram o evangelho e igrejas nasceram. Agora eles voltam e percebem que aquele povo precisa de pastores, presbíteros. E Lucas diz para nós, no versículo 23, que por onde eles passam, olha o que diz o versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Essa palavrinha promover, ou melhor, promover a eleição, é a tradução de uma só palavrinha grega, que talvez esteja na sua Bíblia como nomear, nomearam ou designaram presbíteros. Mas essa palavrinha significa literalmente escolher alguém com a mão, levantando a mão. É isso que essa palavrinha significa. Ao longo da história, esse termo tem sido interpretado de duas formas. Primeiro, o que alguns intérpretes dizem é que Paulo e Barnabé, quando chegaram na igreja, eles apontaram o dedo para quem eles queriam que fossem os presbíteros naquela igreja. Você, você e você. Os presbiterianos seguem mais essa linha. Outros interpretaram que não foi Paulo e Barnabé quem levantou a mão e escolheu. Foi a igreja que levantou a mão. A igreja que votou, por maioria, quem seriam os presbíteros daquela igreja. Os batistas gostam mais desse lado e as igrejas congregacionalistas. Mas é bem provável que essa expressão, quando Lucas a escreveu, e escolheu colocar ela nesse texto, é bem provável que ele estivesse citando a junção das duas coisas. É bem provável que Lucas estivesse dizendo o seguinte: Paulo e Barnabé chegaram para a igreja e disseram como presbíteros deveriam ser. Explicaram quem seriam essas pessoas, quais as qualificações delas. E talvez até indicaram nomes. Irmãos, nós reconhecemos que Deus pode estar levantando esse aqui, aquele ali. E a igreja, como que a igreja reage a isso? Bom, a igreja avalia o critério, olha para a vida dos irmãos e apoia as indicações. E levanta a mão e diz: nós concordamos com vocês, faz todo sentido, realmente esses homens parecem presbíteros e vão nos pastorear. Como presbíteros deveriam ser? Você sabe como presbíteros deveriam ser? Simplesmente alguém do mundo dos negócios? É alguém que fala bem? É um líder nato, que sempre liderou campanhas estudantis, sempre liderou projetos, trabalhos na escola, é isso? É alguém que tem boa aparência? É alguém eloquente? É alguém de carisma? É assim que a gente escolhe presbíteros? Sim ou não? Bom, Paulo, um pouco mais à frente na sua jornada, vai escrever para 2 pastores como eles poderiam escolher presbíteros. Como escolher presbíteros? Tem um critério. A gente vai olhar lá rapidamente agora, em 1 Timóteo, capítulo 3. Deixe o seu dedo aí em Atos 14, mas rapidamente venha para 1 Timóteo 3. Timóteo 3, de 1 a 7. Achamos? 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado ou ser bispo, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Como é alguém irrepreensível? Esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. É bem provável que Paulo tenha dito isso para aquelas igrejas. Mas em Tito ele também repete essa mesma lista com uma outra alteração. Queria que você fosse lá um pouco mais à frente. Passa 2 Timóteo, chega em Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Tito 1, de 5 a 9. Foi por esta causa que deixei você em Creta, Tito, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse, em cada cidade, no singular, constituísse presbíteros, no plural, conforme prescrevi a você, como são presbíteros, algo muito semelhante ao que ele disse a Timóteo. Versículo 6, alguém que seja irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? Alguém que nunca erra? Não, é um pecador, mas que está em busca dessas qualidades. A gente vê isso na vida dele. Olha o que tem no texto. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, ele acabou de falar presbíteros, mas ele usa a palavra bispo para se referir à mesma pessoa. É indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Perceba o que Paulo está dizendo, tanto para Timóteo quanto para Tito. Bispos ou presbíteros são modelos para o rebanho. São pastores, mestres da igreja. Esses homens dariam sequência ao ministério dos apóstolos. Os apóstolos não levantaram outros apóstolos. É por isso que hoje a gente não tem mais apóstolos, tá? Porque um apóstolo é alguém que viveu com Jesus os 3 anos de ministério dele e foi testemunha da sua ressurreição. Se você diz, ou ouve alguém falando que é apóstolo hoje, ou esse cara tem mais de 2.000 anos de vida, ou ele é um mentiroso. Porque apóstolo bíblico ele não é. Quando os apóstolos estão prestes a morrer, sabe o que eles fazem? Eles não passam o apostolado para outros novos apóstolos. Sabe o que eles implementam? Presbíteros. Eles colocam pastores nas igrejas. Não levantam outros apóstolos. Esses presbíteros dariam sequência ao pastoreio do povo de Deus. E por isso eles precisavam e precisam até hoje ser irrepreensíveis. Ser homens aptos a ensinar e defender a palavra. E homens que precisam ser escolhidos com calma. Volta os olhos de novo para 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. 1 Timóteo 5, 22. Se Deus permitir, nós vamos nos debruçar em 1 Timóteo ano que vem. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, versículo 22. Falando sobre levantar presbíteros. Ele diz o quê? Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Presbíteros precisam ser levantados e escolhidos com calma. É necessário observar a vida dele. É necessário ver se todas as características estão lá mesmo. Precisam ser homens confiáveis, homens irrepreensíveis. Por isso que quando a gente volta para Atos, a igreja fez isso com oração e jejum. Para levantar presbíteros, a igreja precisa orar e jejuar em todo o processo. A pergunta é por quê? Bom, porque os presbíteros, volta lá para Atos 14, versículo 23. Olha o final do versículo 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor
em quem haviam crido. Os presbíteros foram confiados, entregues ao Senhor. A ideia é que eles pegaram aqueles homens, depois de fazer todo o trabalho que eles tinham para fazer, e eles simplesmente entregaram para Jesus aqueles homens. Agora sim o trabalho de Paulo e Barnabé está completo. Eles evangelizaram e discipularam, plantando igrejas. Eles fortaleceram e exortaram aquelas pessoas, pastoreando as ovelhas. E agora eles levantaram outros para que continuem fazendo exatamente o que eles fizeram até agora. Pastores, presbíteros. E a quem esses presbíteros vão prestar contas? A quem presbíteros prestam contas? Você sabe? Sabe um outro apóstolo que se identificou como presbítero? Sabe quem foi? Pedro. O apóstolo Pedro. Ele diz para nós a quem presbíteros prestam contas. Por isso são encomendados ao Senhor. Rapidamente, 1 Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1 a 5. Pedro 5, de 1 a 5. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, com eles. Pedro se identificava assim. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço, versículo 2. Olha o que os presbíteros daquela igreja deveriam fazer. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Versículo 5. Peço igualmente aos jovens. Presbítero significa um ancião, alguém mais experiente, sábio, maduro. Dentro desse contexto, é bem provável que ao se referir aos jovens, ele está dizendo aos outros que não são anciãos, aos que não são presbíteros. A igreja, aos membros dessa igreja, peço a vocês, estejam sujeitos aos que são presbíteros, porque a palavra mais velhos aqui é a mesma para presbíteros. Sejam sujeitos aos presbíteros, aos mais velhos, e que todos, sejam presbíteros ou ovelhas, se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A quem presbíteros prestam contas? Presbíteros prestam contas ao Supremo Pastor. Por isso, devem pastorear o rebanho de Deus como Cristo quer. E a igreja deve se submeter e ouvir em obediência a Cristo. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram em cada igreja por onde passaram. Eles levantaram pastores, presbíteros. Essa é a terceira necessidade que todos os povos têm. E talvez você esteja torcendo o nariz. Bom, reclama com Deus, porque foi assim que Ele organizou a igreja. Você precisa de pastores. Você não dá conta sozinho. Você precisa de pessoas que te direcionem com a palavra de Deus. E você precisa se submeter aos pastores que Deus te dá. Terceira, ou melhor, quarta necessidade. Quarta urgência missionária dos povos. Volta para Atos, capítulo 14, versículos 24 a 26. Todos os povos precisam da palavra. Palavra, mais um P. Atos 14, 24 a 26. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Depois que eles passam por Antioquia, Paulo e Barnabé atravessam a Psídia, descem até a Panfilha, chegam a Perge, e o versículo 24, ou na verdade o versículo 25 nos diz que quando eles chegam ali, o texto diz que eles anunciam a palavra. A gente não sabe se na ida, quando eles estiveram nessa cidade, eles pregaram o evangelho ali em Perge, mas pelo menos na volta a gente descobre que eles pregam a palavra. A gente não sabe se já tinha uma igreja ali ou não. Mas independentemente de haver uma igreja em Perge,
era muito claro para Paulo e Barnabé de que aquele povo só creria em Jesus se ouvisse da palavra do Evangelho. E só continuaria crente se continuasse ouvindo essa palavra. E é esse o trabalho que os presbíteros fariam. Os presbíteros continuariam pregando a palavra em cada igreja. Lembra? A gente leu nos textos. É por isso que eles precisavam conhecer a palavra. Saber ensinar a palavra. Aliás, esse é um dos trabalhos mais importantes na vida de um presbítero. Na vida de um pastor. O ensino da palavra de Deus ao povo de Deus. Tanto é que lá em 1 Timóteo, Paulo diz que os presbíteros que se afadigam, em especial no ensino da palavra, devem ser tratados com dupla honra, por causa do trabalho que realizam. Em Creta, quando Paulo está escrevendo a Tito, ele diz que vocês precisam de presbíteros porque tem muitos falsos mestres que precisam ser calados. E quem é que vai proteger a igreja desses hereges? Presbíteros, homens que conhecem a Escritura, que pregam a doutrina, que defendem a doutrina. A igreja precisa de mestres da palavra. Um presbítero deve sim servir, amar, evangelizar, visitar, liderar, orar pelo rebanho, mas ele não pode falhar no seu papel primordial de conhecer e de ensinar e defender a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra. Um presbítero precisa ser um estudioso da palavra. Precisa ser um conhecedor da Escritura. Está sempre pronto a ensinar a Escritura com a sua vida e com as suas palavras. Como igreja, é isso que a gente deve esperar ver em um candidato a presbítero. Alguém da palavra. Primordialmente alguém da palavra. É isso que a gente deve cobrar de um presbítero. Você precisa ser alguém da palavra, nós precisamos da palavra. E ao mesmo tempo nós devemos recompensá-lo com dupla honra se ele faz o trabalho direito. Porque nós precisamos da palavra. Depois que pregam em Perge, Paulo e Barnabé vão até Atália, o versículo 26 diz isso, é o porto da Galácia, e de lá eles partem direto para Antioquia da Síria, em um navio. O texto não diz que eles passam pela ilha de Chipre. E os presbíteros de lá? Bom, ou eles foram levantados no começo, ou em outro momento. Mas que eles precisavam de presbíteros, a gente sabe pelo que já leu até aqui. E perceba como Lucas, no final do versículo 26, diz, descrevendo a igreja em Antioquia. Quando eles chegam na igreja de Antioquia, o texto diz, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora já tinham concluído. Que obra tinha sido essa? Anunciar o Evangelho aos povos que não conheciam o Evangelho. E Lucas diz que eles só conseguiram isso por causa da graça de Deus. Isso lembra algumas coisinhas para nós aqui. A primeira é que quem envia missionários é a igreja local. Porque foi Antioquia que enviou esses homens. É claro que Deus direcionou todo o processo. E eu já falei, nada contra agências missionárias, nada contra ministérios que treinam obreiros, servem para nos auxiliar, caso a gente não saiba como ir, o que fazer quando chegar no lugar. Mas o planejamento de Deus para a evangelização do mundo começa pela igreja. Deus deu essa missão para a igreja. Não espere que é uma missão, um seminário que vai alcançar outros povos. Eles estão fazendo o trabalho que nós estamos falhando em fazer. É a igreja que Jesus confiou essa tarefa, de enviar obreiros para a obra que Deus quer que a igreja realize. A igreja deveria ser um celeiro de missionários, um celeiro de obreiros, de evangelistas. É o nosso papel orar para que Deus levante pessoas assim entre nós. É o nosso papel perceber quando Deus está levantando. Porque às vezes Deus levanta e a gente ignora. É nosso papel despertar essas pessoas, treinar essas pessoas, enviar essas pessoas ao mundo. Mas também, isso significa que quando nós enviamos missionários ao mundo, o que a Antioquia fez quando enviou Paulo e Barnabé? Confiaram a graça de Deus. Quando a gente manda missionário aí para fora, a gente entrega a eles a graça de Deus. Porque depois de enviados, não tem muito que a gente pode fazer por eles. A gente ora por eles, a gente mantém recursos financeiros no sustento, a gente apoia, a gente visita quando dá, mas a gente não controla eles mais. Agora eles estão nas mãos do Senhor. É por isso que a gente tem que saber quem está mandando. Tem que saber que tipo de missionário a gente está enviando. Você conhece quem ele é? Conhece a sua vida, a sua história? Ele de fato é convertido? Ele entende o Evangelho? Você conhece a doutrina dele? Conhece a teologia dele? A gente tem que conhecer quem está mandando. Não pode mandar qualquer um. Ao mesmo tempo, é responsabilidade do missionário administrar a sua agenda, o seu recurso, as suas tarefas,
Porque uma vez que ele está longe de casa, sabe quem é o seu chefe lá? É Deus. Nossa, a igreja está me sustentando aqui para eu ir por todo mundo e tirar fotografias, né? Estou aqui curtindo a minha vida adoidado. Não está fazendo o trabalho que tinha que fazer. Ele está na mão do Senhor. Ele está usando o recurso do povo de Deus. É bom que ele saiba disso. Mas tudo isso se trata de um grande privilégio, porque Lucas, ao narrar esse texto para nós, diz que a obra missionária, tanto ir quanto enviar missionários, é uma graça de Deus. É um presente. É um privilégio. É um dom. E nós precisamos tratar a missão dessa forma. Nós precisamos ver vocacionados ao ministério, missionários dessa forma. Muitas vezes vem um missionário aqui, domingo passado a gente teve o Jonatas aparecendo aqui. Você lembra dele? A gente olha para o missionário e pensa assim, coitadinho, que dó. E os sonhos e projetos dele? E todos os planos que ele tinha para a vida dele? Ele vai perder a vida dele. Tadinho. Vai dizer que você nunca pensou assim. Nós não deveríamos ver assim. Missionários, obreiros, pessoas que estão se colocando à disposição para servir no reino de Deus, não são coitadinhos, são agraciados por Deus. A obra missionária é uma graça de Deus. É privilégio poder participar da missão de Deus nesse mundo. A propósito, é dessa graça que eles mais precisam para cumprir a missão que Deus deu para eles. Porque só é possível anunciar a palavra de Deus a perdidos, se a graça de Deus estiver sobre as nossas vidas, queridos. Não pare de orar pelos presbíteros, pelos líderes, pelos missionários que você conhece, porque eles precisam da graça de Deus para cumprir essa missão. Os povos precisam de palavra, a palavra da graça, que é introduzida por missionários e continua sendo pregada por presbíteros. Você está querendo que eu acabe, né? Vamos para último P. A última necessidade, a última urgência dos povos. Todos nós precisamos da providência. A providência de Deus. Olha os versículos 27 e 28. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. O que Paulo e Barnabé fazem quando chegam em Antioquia? O óbvio, reúnem a igreja. E reúnem a igreja e relatam tudo o que aconteceu com eles naqueles 2 anos. Perguntinha aqui, isso foi feito em uma escola bíblica apenas? Você conta a história de 2 anos? Em quantas reuniões? Dá para imaginar, né? Quanto tempo eles passaram contando para a igreja? Haja reunião para contar cada caso, cada situação, cada milagre, cada conversão. E Paulo e Barnabé fazem isso. E segundo eles, o versículo 27 diz, o que aconteceu em todas essas viagens? Eles explicam. Eles contam, olha o que diz o 27, tudo o que Deus havia feito. O que Deus fez? Ele trabalhou de 2 formas. Primeiro, o texto diz, tudo que Deus havia feito com eles. Preste atenção aqui. Paulo e Barnabé pregaram. Até milagres eles fizeram ao longo do percurso. Mas no final das contas, eles dizem, não tinha a ver conosco. O poder não estava em nós. Não era a nossa capacidade, tudo tinha a ver com Deus. A obra era de Deus. As ações, o poder, os resultados também são de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Se você faz qualquer coisa em prol do Evangelho, seja servir mesas, seja receber pessoas na sua casa, repartir uma refeição com um faminto, socorrer um necessitado, ofertar algum valor, doar algum recurso para alguém, orar com uma pessoa, chorar com um enlutado, aquele que está triste, abatido, se você fala de Jesus para alguém, se você visita um doente, se você ri com quem se alegra, se tem alguma ousadia na sua vida, se tem alguma coragem, alguma sabedoria, algum vigor, alguma misericórdia, se há alguma graça sendo demonstrada na sua vida e se tem algum resultado, se pessoas se convertem, se milagres acontecem, se pessoas são gratas pelo teu ministério, não é por causa da sua capacidade, não é por causa da sua iniciativa, não é porque você é bom o suficiente, segundo Paulo e Barnabé, é por causa de Deus agindo em você e através de você. Tudo que Deus fez por eles, foi Deus com eles no final das contas.
A glória, a honra por tudo que acontece no reino de Deus é do próprio Deus, não é nossa. Na igreja, nós somos apenas instrumentos para a ação de Deus. Nós não somos indispensáveis, não. Deus usa quem Ele quer, Ele é o protagonista. É Ele que merece toda a honra, todo louvor na igreja. E Paulo e Barnabé reconhecem isso quando chegam em Antioquia. Não foi nós, não fomos nós, foi Deus conosco. Mas em segundo lugar, eles contam como Deus continuou trabalhando. E a segunda forma, diz o versículo 27, Deus abriu aos gentios a porta da fé. E aqui é o momento de você acordar, cutuca quem está dormindo do seu lado aí. Porque é nesse ponto do texto que tudo que a gente viu até agora se une. Tudo aqui se une. Desde que o pecado entrou no mundo, todos os povos, inclusive os próprios israelitas, os próprios judeus, passaram a necessitar de tudo que a gente viu nesse texto. Da pregação do evangelho, passaram a necessitar de pastoreio, de pastores, da palavra. Porque sem essas coisas, todos os seres humanos, todos, sejam eles bons ou maus, religiosos ou não, sejam eles ocidentais ou orientais, todos os seres humanos estão perdidos. Sem pregação, sem pastoreio, sem pastores, sem palavra, estão alheios a Deus. Merecem a ira de Deus. Foi aí que entrou a providência de Deus. A providência de Deus. Nós nos rebelamos contra Deus, mas apesar disso, Deus não desistiu de nós. Deus sempre sonhou em nos ver ao seu lado no seu reino eterno. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho à terra. Ele enviou Jesus Cristo, seu próprio Filho a esse mundo, para sofrer o castigo que os nossos pecados mereciam, para que enfim nós pudéssemos ser perdoados por Deus, libertos de uma vez por todas da justa e eterna condenação que nós merecíamos por conta dos nossos pecados. E ao cumprir a sua obra na cruz, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus entrou no reino de Deus e isso possibilitou a nossa entrada. Possibilitou agora que também pelo sangue derramado no Calvário, nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. E essa estrada, marcada como um rastro de sangue até o reino de Deus, essa mensagem do Evangelho foi oferecida primeiro aos judeus. Primeiro a eles. Mas segundo o que nós temos lido no livro de Atos, e segundo o que Paulo e Barnabé dizem para aquela igreja em Antioquia, agora está disponível aos gentios. Essa estrada foi aberta também para não judeus. E esse texto está falando de mim e de você. A menos que você seja um judeu. Mas se não é, se não fosse essa graça de Deus e a providência de Deus, nós nunca sequer saberíamos que existe salvação. É isso o que Paulo e Barnabé estão dizendo àquela igreja. A porta da fé, uma abertura para entrar nessa estrada que leva para o reino de Deus, nos foi feita. Há uma porta aberta para nós agora. E hoje eu e você, que antes nem conhecíamos a Deus, nós podemos encontrar perdão, redenção, nós podemos encontrar o Deus Pai por meio de Jesus. E Paulo e Barnabé estão dizendo tudo isso porque a providência de Deus chegou até nós. Não fosse essa provisão, em colocar esse plano em prática, em registrar essa história, preservar essa história para que ela chegasse até mim e você, através da boca de um pregador, nós nunca entraríamos no reino de Deus. Eu e você sequer saberíamos que Ele existe. Nós continuaríamos perdidos achando que estamos certos. E muito menos saberíamos o caminho que nos leva até o reino de Deus. E sabe qual é o meio? O canal que Deus escolheu para proteger essa mensagem? Para preservar essa mensagem, desse caminho, dessa porta aberta para o reino? Sabe qual é o canal que Deus escolheu para anunciar essa mensagem? A igreja local. A igreja. Você que despreza a igreja. Você que acha que igreja não é necessário. Leia a tua Bíblia. Como que eu sei que é a igreja? Foi por isso que Paulo e Barnabé, no versículo 28, depois de serem chamados por Deus para uma missão pela sua igreja local, eles estão na igreja e Deus levanta eles da igreja, manda eles para plantar igrejas onde não havia igreja. Eles voltam para a igreja enviadora. E o texto diz no versículo 28 que eles permanecem muito tempo com os discípulos. Provavelmente aqui eles passam um ano inteiro contando todas as histórias
do que aconteceu até que entre o capítulo 15, que é o que a gente vai ver no ano que vem. Nesse período de um ano, provavelmente Paulo escreve a carta aos Gálatas, porque alguma coisa aconteceu lá, mas a gente vai ver isso, são cenas dos próximos episódios. Mas perceba, Paulo e Barnabé não só acreditavam na igreja local, como plantaram igrejas, mas eles também participavam de uma igreja local. Eles não eram missionários deslocados da igreja. Eles não eram missionários separados da igreja, eram missionários que estavam em uma igreja local. E é isso que qualquer missionário deve fazer e amar, a igreja local. Quer você goste ou não, Deus designou a igreja como guardiã da mensagem do reino. A igreja preserva e anuncia o caminho de Deus, o evangelho. E nós devemos amar a igreja como Deus a ama. Nós devemos ver a igreja dessa forma, apesar das suas imperfeições, apesar das suas falhas. Ela é a guardiã da mensagem do evangelho, a porta para o reino de Deus. Qual é o trabalho de um missionário? Quando é que nós sabemos que o missionário cumpriu sua missão? Qual é o nosso papel em tudo isso? Bom, todos os povos precisam de pregação, todos os povos precisam de pastoreio, todos os povos precisam de pastores, todos os povos precisam de palavra e todos os povos precisam da providência de Deus. E um discípulo de Jesus, você, membro de igreja, líder de grupo, presbítero, diácono, você, missionário no campo, você só vai poder descansar. Ouça muito bem isso. Você só vai poder parar de trabalhar quando todas essas palavras com P, pregação, pastoreio, pastores, palavra, providência de Deus, tudo isso estiver presente na tua vida, quando você estiver fazendo parte de uma igreja local, e quando tudo isso estiver na vida dos outros, através da plantação de igrejas, do evangelismo e da consolidação de comunidades de discípulos de Jesus. Então, isso é trabalho que não acaba mais, né? Porque nós só vamos concluir esse trabalho quando Cristo voltar. Então, mãos e joelhos à obra. Amém? Essa é a nossa missão, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos exorta, nos encoraja e nos dá direção. Sejamos uma igreja que não apenas entende o Evangelho e crê no Evangelho, mas sejamos uma igreja, Senhor, que valoriza o que é ser igreja, e uma igreja que está envolvida com a Tua missão nesse mundo. Não permita, Senhor, que sejamos preguiçosos no nosso trabalho, que ao retornar em glória, Jesus nos encontre fiéis à missão que nos confiou, de fazer discípulos de Cristo de todas as nações. Ajuda-nos nessa missão, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.